E aí, povo querido, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha agora de química, né, gente? Interessante é que hoje a gente está fazendo um mês de distanciamento social, né? 17 de março, a gente parou, hoje é 17 de abril, um mês de distanciamento social, tá? E não sei se vocês já pararam para pensar até onde isso afetou vocês. Em todos, assim, em relação a todos os aspectos. Pare um pouco para pensar nisso aí, tá? E pense que isso vai levar um bom tempo ainda. Talvez o distanciamento social, a gente pode até voltar ao convívio, a um convívio meio afastado, né? Por um bom tempo, tá? Mas vamos para o que interessa, nossa aula de química. Gente, hoje a gente vai ver solubilidade, tá? E depois eu vou pedir para vocês complementarem com outra aula que já está no YouTube, que são as concentrações das soluções 1, que a gente vai ter a 2 junto com misturas e diluição. Então, primeiro, gente, vamos para a solubilidade, tá? Quando a gente fala em solubilidade, a gente pensa em soluto e solvente. A gente pensa em soluções, tá? Soluções. O que são soluções? São misturas homogêneas. Tu pega a água e coloca sal na água e mexe e o sal começa a desaparecer, né? Desaparece por completo, a mistura é homogênea, tá? A gente tem uma solução de sal em água, uma solução aquosa de um determinado sal. Estou falando aqui do sal de cozinha, vocês sabem disso, né? Mas vamos lá para o conceito de solubilidade. Vejam só, solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolver ou não em um determinado líquido, ou seja, é a propriedade física que as substâncias têm de se dissolverem ou não em determinado líquido. Esse ou não tem a ver com o que a gente já estudou lá atrás, né? Da questão de semelhante dissolve semelhante, que é a questão de quando o soluto é polar e o solvente é polar, beleza. O soluto é apolar e o solvente é apolar, beleza. Mas se o soluto for polar e o solvente for apolar, ou se o soluto for apolar e o solvente for polar, nada de beleza, né? Não se dissolve. Tá certo? Então, isso aí influencia e muito. Então é isso, tá? Solubilidade, propriedade que a substância tem de se dissolver ou não em determinado líquido. Aquilo que vai ser dissolvido é o que a gente conhece por soluto. Então tá aqui, ó, soluto é o composto químico que se dissolve em uma outra substância. Aquilo que vai dissolver o soluto é o solvente. Solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido. Tipo, tá falando aqui de água e sal. O soluto é o sal, vai ser dissolvido na água. A água é o solvente que vai dissolver o soluto sal, tá certo? Então, dessa junção do soluto e solvente, surge uma solução ou mistura homogênea, tá? A dispersão do soluto em um solvente dá origem a uma solução, que é o mesmo que uma mistura homogênea. A massa da solução, gente, vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Quando a gente tem uma solução, a massa dela vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Tudo que se tratar de soluto, eu vou dar o índice 1. Se tratar de solvente, eu vou dar o índice 2. Gente, eu vou ali botar... não, deixa eu falar. Então vamos lá, tá certo? Então massa do soluto mais massa do solvente. Ok? Entendido? Simples demais. Mas, gente, tem um limite. Vocês já notaram que, por exemplo, quem gosta de adoçar as coisas, né? Quem gosta de usar açúcar nas coisas, às vezes coloca demais. E o açúcar não vai dissolver todo. Uma parte dele vai para o fundo do recipiente. Então significa que você supersaturou aquilo ali, você colocou demais, tá? Quando você consegue dissolver todo, ou ela está insaturada ou está saturada, chegou ao limite. Se vai sobrar, se não consegue dissolver todo, é porque está supersaturado. Isso porque existe uma coisa chamada coeficiente de solubilidade. Porque não é assim, uma certa quantidade de soluto vai ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente. E tem um limite para isso. E esse limite é interessante, ele varia com a temperatura. A maioria dos solutos é endotérmico. Quanto mais quente, mais se dissolve com facilidade. Um exemplo disso, gente, é o leite. Leite em pó, sem ser o instantâneo, leite em pó normal. Para você dissolver na água gelada dá trabalho, não dá? Você vai ter um trabalho danado. Se você aquecer a água, ele dissolve facilmente. Por quê? Como a curva de solubilidade dele acompanha o aumento da temperatura. Quanto mais quente,
mais fácil de dissolver. Ou seja, a temperatura influencia na solubilidade, tá? E aí, para a gente saber quanto a gente pode dissolver de um determinado soluto em um solvente, é importante que a gente veja isso aqui. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se dissolve em uma dada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Vejam como a temperatura é importante, tá? Tem solutos que quanto mais frio, melhor para dissolver. Raríssimos, raríssimos. A imensa maioria, quanto mais quente, mais fácil de dissolver, tá certo? Mas existem os exotérmicos. Quanto mais frio, melhor para eles. Ok? Então se liga aqui. Quantidade máxima de soluto que se dissolve em uma dada quantidade de solvente. Normalmente é para 100 gramas. Normalmente se dá assim. Por exemplo, sal de cozinha. Um exemplo prático. Na temperatura que a gente está aqui, 22 graus. 20 graus. São 36 gramas de sal para 100 gramas de H2O. Certo? Mas se eu aquecer mais, chegar a 80 graus, vai para 39 gramas. Aumenta 3 gramas para cada 100. Tá certo? Porque quanto mais quente, mais você vai conseguir dissolver. Ok? Então, normalmente vai vir para 100 gramas. Aí vem assim, a 20 graus Celsius, por exemplo. Isso aqui é como se representa o coeficiente de solubilidade da substância. Eu vou dissolver no máximo tantos gramas para 100 gramas a tantos graus Celsius. Aí você pergunta, mas se eu tiver 200 gramas de água, posso dissolver quanto? O dobro. É só fazer regra de 3, né, gente? 36 para 100, x para 200. Aqui, a gente vai trabalhar muito com regra de 3 nessa questão de solubilidade, tá certo? Aí é bem tranquilinho, né? Ok? E as soluções, elas vão ser classificadas de acordo com a solubilidade. Se você tiver uma solução onde a quantidade de soluto está menor do que o coeficiente de solubilidade, ela é insaturada. Por exemplo, 36 gramas para 100 gramas de água. Mas se eu colocar 20 gramas de sal só, não cheguei ao limite ainda não, né? Poderia colocar mais 16. Quando ela está abaixo do limite, ela é classificada como insaturada. Quando a quantidade de soluto é menor do que o CS. CS aqui nem é contra strike, nem é carbo-estéreo, é coeficiente de solubilidade, tá? Toda vez que é CS, eu estou falando do coeficiente de solubilidade. Saturada. Saturada é quando a quantidade do soluto é igual ao CS. Quando ele está no limite, eu não posso colocar mais nem 1 miligrama, 1 micrograma, que vai virar corpo de fundo. Chegou no limite. Então, por exemplo, eu tenho 100 gramas de água, coloco 36 gramas do NaCl. Cheguei no limite. É saturada. Ele vai dissolver todinho. Mas se você botar um cristalzinho a mais, ele não se dissolve. Tá? Então, isso aí é o que a gente conhece como solução saturada. Quando chega ao limite. Ou seja, quando a massa do soluto é igual ao coeficiente de solubilidade. E se eu colocar demais, o excesso ou fica em suspensão ou vai para o fundo. Qual a diferença, gente? Ó, normalmente a gente classifica isso aí como uma solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo, tá certo? Quando a quantidade do soluto é maior que o CS. Se você coloca isso sem agitar, pode ficar em suspensão o excesso, tá? Se você agita, o excesso vai para o fundo. Se está em suspensão, você coloca um cristalzinho daquele sal, desce tudo, despenca tudo, vai se precipitar. Então, isso é chamado de solução supersaturada ou saturada com corpo de fundo, onde o corpo de fundo vai ser o excesso. Por exemplo, se eu colocar 40 gramas de NaCl em 100 gramas de água, 36 dissolve, 4 vão virar corpo de fundo. Esses 4 são excesso, tá certo? Já não vão fazer parte da solução. Se eu perguntar qual é a massa da solução, 136. Não é 140, porque aqueles 4 não fazem parte, eles não estão dissolvidos, tá certo? Vai virar ali uma mistura heterogênea, né? Ok? Beleza? Então, simplesinho. Tudo que a gente for calcular aqui é por regra de 3. Vamos começar nossos exemplos, tá? Então vamos ver esses dois exemplos aqui, tá? Para a gente começar. Primeiro exemplo. A tabela mostra a solubilidade do NaOH, ou seja, hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, em água para algumas temperaturas. Então aqui eu tenho essa tabela. Temperatura e gramas de soda cáustica para 100 gramas de água. A 20 graus Celsius, 109 para 100 gramas. A 30 graus Celsius, 119 para 100 gramas. A 40, 129 para 100. A 50, 145 para 100. Veja que à medida que a temperatura aumenta, a gente vai ter uma quantidade maior de soda cáustica podendo ser dissolvida na água, tá? Um
uma solução que é preparada com 22 gramas de NaOH em 20 gramas de água a 30 graus Celsius é classificada como? Eu quero saber se ela é saturada, se ela é insaturada ou se ela é supersaturada. Então veja, gente, como foram 22 gramas para 20 de água, eu tenho que ver se eu coloquei mais do que eu podia, menos ou coloquei um limite. Como é que eu vou saber fazer isso? Regra de 3. Ele falou que é a 30 graus, então vou pegar essa parte aqui da tabela. O limite para 100 gramas de água mais 119, aí tu vai fazer. Se 100 gramas de água dissolve 119 gramas de soda cáustica, 20 gramas de água, que é o que a gente tem, pode dissolver X. Quando eu encontrar o X, eu vou comparar com o que foi colocado, tá certo? Para ver se eu coloquei de mais, igual ou de menos. Então, como é que a gente faz? Pode cortar um zero aqui, né? Aí, 10 vezes X dá 10X. E 2 vezes 119 dá 238. X igual a 238 dividido por 10. Gente, o limite é 23,8 gramas. E foi colocado quanto? 22 gramas. Então eu coloquei menos do que o CS. Tá? E se eu coloquei menos, ela é insaturada. Simplesinho assim. Diga isso, não é simples. Regra de 3. Vê quanto poderia ser dissolvido e quanto eu coloquei. Como deu menor do que eu poderia ter dissolvido, que eu poderia ter colocado até 23,8, se eu coloquei 22, a solução está abaixo do limite, então ela é insaturada. Ok? É simples? Vamos para a próxima? Vê, uma solução saturada de NH4Cl, cloreto de amônio, né, foi preparada a 80 graus Celsius, utilizando 200 gramas de água. Ela é saturada, está no limite. Posteriormente, resfria-se essa solução sob agitação até atingir 40 graus Celsius. Aí, gente, ó, veja que ela é endotérmica. Então, a 40 graus Celsius, a quantidade dissolvida vai ficar menor. Né? A massa de sal que precipita Por que vai se precipitar? Porque ela estava saturada, estava no limite de uma determinada temperatura. Se baixou a temperatura, o limite vai ser outro, então vai sobrar sal. E como é que a gente vai saber disso? Como é que a gente vai saber calcular isso? Primeiro, ela não foi preparada a 80 graus? Eu preciso saber quanto de sal tinha aqui, que eu não sei se a quantidade de água era 200 gramas. O que é que eu faço? Regra de 3. Ó, não é 60 gramas para 100 de água nessa temperatura? Ó, temperatura de 80, 60 gramas de NH4Cl para 100 gramas de água, tá? Então eu faço a regra de 3. Se 100 gramas de água dissolve 60 gramas de cloreto de amônio, 200 gramas de água, que foi o que ele falou, que ela foi preparada com 200 gramas, vai dissolver X, como dobrou a água, vai dobrar isso aqui, vai dar 120, né? Vê, 1 vezes X dá X, 2 vezes 60, 120 gramas. Então essa solução foi preparada com 120 gramas de cloreto de amônio e 200 gramas de água, tá? Só que foi resfriada, gente. Foi resfriada a solubilidade baixa. Então vamos ver quanto vai para o fundo, tá certo? A gente vai ver quanto vai ficar dissolvido e comparar com quanto foi colocado. A diferença é o que vai para o fundo, tá? A 40 graus, a solubilidade é outra. É 40 gramas de cloreto de amônio para 100 gramas de água. Então eu faço, se 100 gramas de água dissolve 40 gramas de cloreto de amônio, 200 gramas de água irão dissolver X, tá? Dobro, né? Irão dissolver 80 gramas. Então, gente, dos 120 gramas de cloreto, agora só 80 ficaram dissolvidos e o resto, os 40 foram para onde? Não evaporam, né? Vão para o fundo, tá certo? Então, o corpo de fundo, o corpo de chão, ou aquilo que se precipitou, que a gente pode chamar de precipitado, 120 menos 80, que dá 40 gramas. Simplesinho assim, uma delícia. Essas questões de solubilidade são muito simples, bem simples mesmo, tá? Tudo resolvido por regra de 3. Vou mostrar só mais um, que ele não dá a solubilidade do sal, mas vai dar a solubilidade do sal, não em relação à água, mas em relação a toda a solução, tá certo? Aí você tem que estar ligadinho, só um detalhe matemático, ok? Vamos ver mais um. Então vamos fazer mais esses dois exemplos para terminar a nossa aula, tá certo, gente? Nesse terceiro exemplo da gente, vê, certo sal
tem solubilidade de 25 gramas para 100 gramas de solução a 25 graus Celsius. Nessa temperatura, a massa do sal que satura 300 gramas de H2O é... Gente, preste atenção numa coisa. 25 gramas de sal para 100 gramas de solução. Não falei 100 gramas de água, falei 100 gramas de solução. Então é nessa hora que você tem que ter habilidade. Porque normalmente é para 100 gramas de água e a pessoa já vai direto. Se você fosse direto, aí você vai fazer o quê? 25 para 100, x para 300 e dá 75, está lá na letra A. Por quê? Porque os caras são safados. Eles jogam exatamente, quando ele elabora, jogam exatamente no erro comum, tá certo? Então tem que estar atento. Ali falou 25 para 100 gramas de solução. E depois fala em água. Então vamos ver quanto de água tem na solução. Ó, se eu tenho 100 gramas de solução e 25 é soluto, eu tenho quanto de água, gente? 75 gramas de água. Então eu vou fazer a relação com água agora. Então veja, eu tenho 25 gramas do sal para 75 gramas de água. Juntando os dois vai dar 100, né? Tá certo? Então, por que eu separei? Porque ele falou para 300 gramas de água, eu vou ter quanto aqui? X. Agora eu resolvo a bronca fácil. Mas se você não estiver atento, quem trabalha na elaboração de questões, trabalha muito nisso, em jogar no erro comum. E o erro comum é exatamente isso, você fazer 25 para 100, achando que ali é 100 de água, mas ali é 100 de solução. Já está juntando o soluto com o solvente. Então tem que tirar o soluto para ficar somente o solvente. Por isso que eu fiz 100 menos 25, 75. 25 para 75, x para 300, tá certo? E aí, gente, ó, 75 vezes x dá 75x, 300 vezes 25. 3 vezes 25, 75, mais 2 zeros, vai dar 100, né? Tá certo? 7.500 dividido por 75 dá 100. E a resposta, bichinha, inocente, está aqui no meio, tá? E tu já tinha feito, ter comemorado, acertei a questão. Inocente. Tá? Sabe de nada. Vamos lá? Partindo para o último exemplo. Veja, se liga nesse último exemplo. Evapora-se toda a água de 25 gramas de uma solução saturada da substância X, obtendo-se 5 gramas de resíduo sólido. Então, tinha 25 gramas de uma solução e quando tirou a água, ficaram 5 gramas de resíduo sólido. Então saiu quanto de água, gente? 20 gramas. Se eu tinha 25, tirei a água, sobraram 5, saíram 20 gramas de água. Não é isso, ó? 25 de solução, menos 5 do soluto, 20 gramas de água. Se na mesma temperatura, você sabe que temperatura é importantíssimo, adicionarmos 80 gramas de X em 300 gramas de água, teremos uma solução insaturada, saturada com 5 gramas de corpo de fundo, saturada com 20 gramas de corpo de fundo. Vamos fazer regra de 3. E só que eu não vou fazer 5 para 25, vou fazer 5 para 20, é a quantidade de água, né, gente? Então eu vou fazer o quê? Por isso que eu tive que saber quanto tinha de água. Se são 5 gramas do sal para 20 gramas de água, para 300 gramas de água, vão ser X. Aí eu vou comparar com quanto foi colocado, para saber se eu coloquei de menos, se eu coloquei de mais, quanto passou ou não, né? Posso contar um zero aqui. 2 vezes X, 2x. 5 vezes 30, 150. Então, a quantidade de sal que essa água dissolve é 75 gramas. Foi colocado quanto? Foi colocado 80. Então, foi um excesso, né, gente? Excesso de 5 gramas. Então, a solução vai ser saturada com 5 gramas de corpo de fundo. Onde é que está essa resposta? Letra C. Ok. Gente, é simples, é uma maravilha, tá certo? Solubilidade. Vamos trabalhar com questões, tem um monte de questão que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, tá? Espero que acertem tudo, porque vocês são fera. Então, se liga, um mês de confinamento, mais tempo pela frente, mas não perde o foco, não para, não pode perder foco. Gente, pelo amor de Deus, mantenham a rotina que tinham antes. Se estão perdendo essa rotina, voltem. Tenham disciplina. Por quê? Porque quando as coisas voltarem, vai ficar tudo muito corrido e vocês vão precisar disso aí. Se você perde esse ritmo, para recuperar é muito complicado. Como eu já falei e insisto, quem está mantendo o foco, quem está mantendo a rotina, está lá na frente em relação a quem está perdendo isso, a quem parou, a quem estagnou. Tá certo? Se você parou, é hora de começar. Tá certo? É hora de tirar a bundinha do sofá, o corpinho da cama, sentar em uma cadeira, um escrivaninho, uma mesa, seja lá do que for,
e estudar, gente. E estudar, porque é isso que vocês precisam para atingir os objetivos. Cada um tem seu sonho, não é? E sonho assim não vai acontecer por milagre, não. Vai acontecer através da luta de vocês. Vocês vão chegar lá, tá certo? Um abração e até a nossa próxima aula.